Olá, gente, graça e paz, como vocês estão? Espero muito que vocês estejam bem. Então, tô nervosa hoje, viu? Já fiz outras lives, mas hoje tá um pouquinho assim. Então, e aí, meu irmão? Amém, amém. Vai intercedendo aí por mim. Ó, eu vou falar sobre a ideia, né, da sala do encontro, do nome sala do encontro, e a imagem, um útero florescendo. Eu vou explicar um pouco da que sentido faz, né, esse nome e essa imagem. Vou explicar um pouco para vocês que vocês possam entender, tá bom? O Senhor me deu, há 2 anos atrás, o Senhor me deu esse nome. Sala para filhas. Sala para filhas seria um ambiente onde teria ali pessoas disponíveis e dispostas, né, mulheres dispostas e disponíveis para aprender mais do Senhor, para mergulhar, para ouvir meus testemunhos, né, e com base no que eu estou vivendo, no que eu vivo no Senhor, no que eu já vivi, nas minhas experiências em Deus, elas terem ali uma mudança, né, no sentido da vida espiritual, né? E eu não vou falar das outras áreas, porque a partir do momento que você muda a sua mentalidade referente à área espiritual, você muda as outras áreas consequentemente. É consequente, né? Quando você muda a sua mentalidade para se aprofundar, para mergulhar no espiritual, você consequentemente consegue atingir as outras áreas da sua vida, financeira, saúde, sentimental, né? Ali o casamento, a família, enfim. Então, a sala para filhas será, na verdade, né? Este lugar, entende? Então, com o passar do tempo, o Senhor mudou o filhas para encontro, sala do encontro. Eu estava muito mergulhada no livro de Êxodo. Eu lembro que eu mergulhei nesse livro e o Senhor me fez entender ali, né? Depois que eu li sobre a tenda do encontro, ali a tenda, né, onde Moisés se encontrava com o Senhor, o Senhor me deu né, enfatizou isso em mim, me deu esse discernimento, esse despertar referente à sala. Então passou a ser, na verdade, sala do encontro. Então, se tornou sala do encontro, e há 2 anos também o Senhor me deu a palavra gerar. A frase, na verdade, ele falou: você vai gerar tanto no espiritual quanto no natural. Eu fiquei sem entender, mas anotei, né, como uma boa discípula. E eu anotei, nós temos que fazer isso, nós temos que anotar toda a palavra, toda a frase que o Senhor nos dá. Vai acontecer algo lá na frente, vai ser alguma direção, né, que o Senhor está nos dando ali naquele momento. Talvez a gente não entenda na hora, porém depois a gente vai entender, como eu estou entendendo hoje, né, o fato aí dele ter me dado essa frase. Então, gerar no natural e no espiritual. Eu fiquei sem entender no momento, mas depois eu fui casando ali. O Senhor, na verdade, foi me dando discernimento do que Ele tinha falado comigo, tá bom? Então, eu iniciei ali um estudo mais profundo, né? Não foi um estudo referente a isso, porém, eu me aprofundei na palavra,
Então, a partir desse momento que a gente se aprofunda na palavra, a gente começa a ter discernimento espiritual. E o Senhor foi me dando aos poucos discernimento espiritual referente a o que Ele tinha me dito há 2 anos, certo? Peraí que eu já volto, vou pegar uma coisa. Vamos lá, voltei. Vou beber uma água também. Tá com sede. Então, o Senhor foi me dando discernimento. O que é que acontece? Há muitos anos atrás eu tive um diagnóstico, né, de infertilidade. Com esse diagnóstico de infertilidade, eu fui seguindo, né, minha vida, crescendo, enfim. E há 2 anos atrás eu tive o diagnóstico de endometriose. Quando o Senhor ele me deu esse gerar no natural e gerar também no espiritual, Ele foi me dando discernimento, como eu já falei, né? Eu fui me aprofundando na palavra, e a partir do momento que a gente vai se aprofundando na palavra, a gente vai ter discernimento de espírito, certo? Então, o Senhor, Ele foi me dando discernimento em relação ao que Ele tinha me falado. Então, o que é que acontece? Com esse diagnóstico de infertilidade, o Senhor, Ele me despertou. Para gerar, você vai ter que se preparar. Você vai gerar sim, no espiritual e também no natural. Porém, existe uma preparação. É necessário uma preparação. Então, o Senhor ele me trouxe aí referente a se preparar, né? A se preparar não só para gerar no natural quanto no espiritual. Mas, Brenda, para esclarecer minha mente referente ao gerar, me explique mais sobre, porque eu só consigo ver o gerar. Quando fala para mim de gerar, eu só consigo ver uma mulher grávida. E você ainda vem falar de diagnóstico, fica tudo confundido. Mas eu vou te explicar. Gerar vida não é somente carregar um bebê durante 9 meses e depois dar à luz. Gerar vida vai muito mais além do que a gente pensa. Gerar vida vai muito mais além do que uma mulher grávida, tá bom? Gerar vida é nada mais do que nada menos florescer no ambiente que Deus nos plantou. Gerar vida é estender a mão. Tá sem entender, minha irmã? Gerar vida é estender a mão para outra pessoa, para ajudá-la a avançar, a crescer. Então você está gerando vida na outra pessoa, tá bom? Você gera vida você floresce, para ser mais clara, no seu ambiente de trabalho. Você floresce na faculdade, né? Você floresce na escola, você floresce na sua casa, você floresce no seu ministério, você floresce na sua saúde. Você gera vida, entende? Você floresce. Então, gerar vida, florescer é dar fruto. Você vai, a partir do seu comportamento, você vai se comportar diferente, você vai falar diferente, você vai agir em certas situações diferente e... Obrigada. Então, a partir desse comportamento diferente, desse falar diferente, você vai gerar vida no ambiente em que você está, certo? Por que o Senhor me deu esse discernimento? Porque eu estive em um ambiente que teve pessoas querendo ali matar o meu chamado, certo? Matar o meu ministério, matar a minha vida espiritual. E o Senhor, Ele falou, Ele me mostrou, Ele disse para mim: eu não quero que você seja essa pessoa. Eu não quero que você seja uma coveira. Eu quero que você seja simplesmente uma mulher que gera vida em outras pessoas.
que não vai trazer as pessoas para você para poder matar chamado, para poder matar ministério. Você vai ser uma mulher em mim, enraizada, que eu vou aproximar pessoas de você e você vai gerar vida nas pessoas. Você vai gerar vida também no seu lar, na sua casa. Você vai ser uma mulher enraizada em mim e tendo direcionamentos do Espírito Santo para gerar vida dentro da sua casa. E a partir desse posicionamento, você vai florescer dentro do seu lar. Você vai deixar de estar em uma casa e vai estar ali em um lar. Porque é a mulher que floresce dentro do lar, a mulher que constrói o lar. A mulher, ela deixa de... A mulher, eu lembrei de algo aqui. A mulher, ela deixa... A mulher, ela entra, o Senhor planta ela em uma casa e ali a mulher, ela começa a florescer. E a partir daquele florescer da mulher, ela constrói um lar. Então, gerar também é isso. Gerar é não estar mais estéril, certo? E passar a ser fértil. Gerar, dar fruto, frutificar, florescer no ambiente que Deus te colocou. E aí, para aquelas pessoas que têm dúvida, né, referente ao meu diagnóstico, eu já fui sim tocada pelo Senhor, eu já tive sinais, eu já tive muitos sinais de que eu estou sendo curada, mas meu tempo de processo está sendo diferente, porque o Senhor está me lapidando, o Senhor está me moldando nesse tempo. E eu entendo também que essa dor, ela foi um propósito para eu estar vivendo isso que eu estou vivendo agora, tá bom? Então, para mim não é um peso, não vou mentir, dói sim, mas para mim não é mais um peso, porque eu entendo o que o Senhor está fazendo através desse diagnóstico que eu tive, tá certo? Então, eu não tive um diagnóstico concreto ainda do médico, mas eu já fui tocada por Deus. E aí Deus me diz, permaneça. Como eu já trouxe essa palavra aqui, é muito importante, gente, e é algo que a gente tem que levar para a nossa vida. Atos 1:7. Eu não preciso saber nem o dia nem a hora que o Senhor vai fazer algo na minha vida ou algum milagre. Eu só preciso permanecer, porque Jesus pede para que os discípulos permaneçam em Jerusalém. E aí eles fazem uma pergunta a Jesus: quando é que vai acontecer tal coisa? E Jesus responde para eles: não lhe cabe saber nem o dia nem a hora, só permaneçam. E eles permaneceram, e como a gente continuar lendo, a gente vai ver que o Espírito Santo desceu sobre aquele lugar, porque eles permaneceram, eles obedeceram a Deus. Então, eu creio que vai acontecer comigo, mas se não acontecer também, Deus, ele continua sendo Deus e eu continuo aqui servindo a Ele, adorando a Ele, porque Ele é Deus, o único Deus, e é digno de adoração e de louvor, independente do que aconteça na minha vida. Tá certo? Para deixar bem claro aí para todo mundo, que vocês possam seguir também em mente referente a isso. Tá bom, meu irmão, vou postar. Que vocês possam também ter em mente isso, através da minha vida, através do que eu tô falando para vocês, que vocês possam ser edificados referente à minha experiência, que vocês possam ser edificadas com isso, tá certo? Não esqueçam dessa palavra. Todo tempo de preparação, todo tempo de espera na nossa vida, todo tempo de permanência na nossa vida, a gente tem que lembrar dessa palavra de Jesus para os discípulos: permaneça em Jerusalém. Independente do que acontecer, independente de se você vai receber algo ou não em troca, se você vai receber um milagre ou não em troca, se você já recebeu um milagre ou não, permaneça em Jerusalém. Essa é a palavra que o Senhor está me dando nesse tempo, tá certo? Agora vamos falar de gerar. Gerar no espiritual e gerar no natural. São duas coisas que eu vou trazer aqui. E na última, eu não lembro o que eu vou falar. Na última live. Eu anotei aqui na minha agenda. Deixa eu ver. Serão 3 dias. 3 dias onde eu vou falar. Hoje eu vou falar de gerar no natural, tá? Como é essa preparação, Brenda,
para a gente gerar. Gerar no natural, gerar no espiritual e... Oh, Jesus, misericórdia. E a conclusão, né? Nós vamos aí orar. A conclusão é isso. O terceiro dia a gente vai orar para que a gente possa ter aí o nosso chamado ativado, né? O nosso ventre preparado, não só para gerar no natural, quem tem aí um diagnóstico que nem o meu, mas também para gerar no espiritual. Quem tem um ministério, um chamado, quem tem um lar, quem tem uma família, também foi chamada para gerar. Tá bom? Nós fomos chamadas para gerar nesse ambiente, para florescer nesse ambiente. Então, no último dia, que é o terceiro dia, dia 28, a gente vai estar fazendo uma oração, finalizando aí com a oração, para que a gente venha viver o nosso verdadeiro propósito, que é gerar vida. E aí eu vou trazer o versículo aí de Maria, que quando o anjo Gabriel encontra com ela, né, diz ali que ela vai gerar, e o Emanuel, né, Cristo, e ela simplesmente aceita que seja feita na vida da tua serva o que o Senhor quer. Então, que nós possamos declarar esse versículo na nossa vida, mas no terceiro dia aí eu vou falar, tá certo? E gerar no natural. Brenda, o que é que o Senhor falou com você referente a gerar no natural? Gerar no natural existe uma preparação. Principalmente para nós mulheres que temos esse diagnóstico de endometriose, gerar no natural exige uma certa disciplina da nossa parte. É nossa responsabilidade, tá? Nos preparar, treinar o nosso corpo. E aí eu trago o versículo de 1 Coríntios 9, versículo 27. Diz assim: disciplino meu corpo como um atleta, treinando-o para fazer o que deve, de modo que, depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Então, temos que treinar, certo, meu irmão? Eu vou postar. Temos que treinar o nosso corpo para que nós tenhamos disciplina com aquilo que deve ser feito referente à nossa saúde. Não só aquelas que querem, né, ter aí uma gestação, não só aquelas que querem ter um filho, mas também aquelas que querem ter uma saúde, uma rotina diferente. É necessário treinar o corpo. E também tem um tempo de tratamento, que lá em Esther, né, nos alerta referente ao tempo de tratamento. Eu já falei aqui em um vídeo eu fiz. Tem um tempo de tratamento, tá? Ficamos ali no período de 1 ano. Esther ficou, na verdade, né? Eu não sei quanto tempo você vai ficar, depende da sua disciplina, da sua disposição e do que Deus quer também tratar em você. Que a verdade seja dita, né? Meu Deus, misericórdia, cadê? Esther, nome da minha cunhada. Capítulo 2, versículo 12, diz assim: antes de ser levada aos aposentos reais, cada moça recebia os 12 meses prescritos de tratamento de beleza, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos. Então Esther, ela precisou passar ali por 1 ano de tratamento antes de se tornar rainha, porque ela tinha uma vida totalmente diferente, né? Antes de se tornar rainha, Esther precisava dessa purificação, Esther precisava desse tratamento, e não é diferente com a gente, tá? Tanto para quem quer gerar no espiritual, tanto para quem quer gerar no natural. A gente precisa ter um tempo de preparação. As mulheres que já se tornaram mães, sabem que antes dela ser mãe, ela tinha uma rotina, uma vida totalmente diferente de quando agora, depois que ela teve o neném. Então a rotina muda, a disciplina muda, a responsabilidade muda, você tem que ser mais atento a muitas coisas, porque você está cuidando de uma outra vida que ali está vulnerável a qualquer coisa. Então você tem que ter um tempo maior ali de atenção. Então você precisa, né,
muitas, claro, né? Não vai ter ali um tempo favorável para se preparar, mas eu creio que Deus vai dando sabedoria, vai dando discernimento e a mulher ela vai seguindo, porque mulher ela nasceu para gerar, então fomos feitas para gerar. Então a partir do momento que ela tem um filho no braço, que ela já tem um filho no ventre, né, ela já começa ali a mudar algumas coisas dentro dela. Então essa preparação ela já vai surgindo, entende? Mas quem tem um diagnóstico de endometriose precisa ter esse tempo de preparação, né? Ter ali uma atenção maior referente à alimentação, à rotina, né? De exercício físico, de alimentação saudável, a questão de ingerir, né, consumir mais vitaminas. Então ela precisa ali de um ômega 3, de um B12. Eu não vou adentrar a questão da alimentação porque é muito ampla, né? Mas eu coloquei, são 4 etapas, 4 coisas que a gente precisa fazer referente ao gerar no natural. A gente precisa se preparar, tendo atenção na alimentação, tá? Tendo atenção ali com as vitaminas que o nosso corpo precisa para poder preparar os nossos órgãos reprodutores para poder gerar, para poder receber também o bebê, tá bom? Tem ali as vitaminas, alimentação, vitaminas, exercícios que vão preparar o nosso corpo, tá? E estudos intensos. Quando eu falo de estudos intensos, são estudos que a gente vai focar no que a gente está estudando e também aplicar na nossa vida. O que são também estudos intensos? É você simplesmente adentrar o que está acontecendo com o seu corpo, e eu não falo somente para as mulheres que têm um diagnóstico de endometriose, eu falo para todas as mulheres que têm dor de cabeça constante, que tem um excesso de peso, que tem dores articulares. Eu falo para todas as mulheres para ter atenção aos sinais do seu corpo, porque o corpo ele dá sinais. O corpo dá sinal que está inflamado. Quando você tem uma má noite de sono, né, uma noite de sono ruim, o corpo ele dá um sinal. Eu tive esse tempo um aceleramento no coração, porque eu percebi, eu tinha dias mesmo corridos sem dormir direito. Eu tava dormindo tarde e acordando cedo. Você pode me dizer que eu aguento. Uma hora a conta vai chegar. Para você. O seu corpo ele tá camuflando, dizendo que você aguenta, mas uma hora a conta vai chegar, porque a noite de sono mal dormida é péssimo para o nosso corpo, e é uma das coisas que ajuda também a inflamar o nosso corpo, é a mal noite de sono. Então, isso é um despertar. Eu não poderia colocar aqui uma boa noite de sono, uma das etapas. Então, no estudo intenso, você vai entender o que o seu corpo está trazendo como um sinal de que você precisa ter uma atenção maior com a sua saúde, e você vai ter nesses estudos profundos, nesses estudos intensos, você vai ter um despertar referente ao que você você vai ter um despertar referente ao o que está acontecendo com o seu corpo. O que está acontecendo com o seu corpo que você precisa ter uma atenção maior para poder tratar. Então, esse tempo de preparação é para toda mulher que deseja. Você vai ter um tempo de preparação não só para gerar um filho, mas também para ter uma vida saudável, para ter bons resultados referente à sua vida, à sua rotina. Se você antes ficava muito cansado ao levantar cedo e ir trabalhar e voltar para casa, talvez até muito tarde, você já vai ter uma ativação no seu corpo, né? Uma mudança no seu corpo, porque você está tendo uma atenção maior, você está se alimentando melhor, você está tomando vitaminas necessárias para poder suportar a correria do dia a dia, e você está fazendo também exercícios físicos para poder ter aí, né, energia, para poder suportar também, ter aí, né, como levar tudo da rotina. E também tem a questão de pessoas, né,
que não tem tempo, você precisa analisar, fazer uma análise aí total do que você tem feito, se realmente é necessário. Tem desgastes que são desnecessários. A gente está trabalhando demais, a gente está fazendo, né, um trabalho excessivo além do que a gente pode suportar, entende? Então a gente tem que ter uma análise maior referente à nossa saúde, referente à nossa vida, porque nosso corpo é templo do Espírito Santo, a gente precisa cuidar, a gente precisa descansar, a gente precisa ter um tempo de descanso. É necessário esse tempo de descanso. Até Deus descansou, né, quando criou o mundo. Então, no 7º dia ali descansou. Então, é um alerta pra gente. Não deixa de ser um alerta. A gente tem que ter atenção referente a isso. Às vezes, ter uma rotina excessiva, né, agressiva para o corpo vai denunciar mais tarde. O corpo vai ter ali uns sintomas mais tarde que está denunciando essa falta de descanso. Entende? Esse estresse excessivo. Então você tem que ter ali um tempo para poder analisar o que é que você tem feito, o que é que você não tem feito. E uma coisa que o Senhor me fez pensar foi o seguinte: quando a gente foca no que a gente vai tirar, é pior. A gente tem que focar no que a gente vai colocar e não no que a gente vai tirar. Um exemplo: se você consome muito refrigerante, você fica aí, já sabe que o refrigerante é ruim. E aí você começa a focar que você vai tirar o refrigerante, que você vai ter que tirar o refrigerante. Você começa a focar nisso. Você não vai ter espaço para poder pensar e ter ali ideias de que fruta, né, suco de fruta você pode consumir, você pode ali incluir no seu tempo ali de almoço que você toma o refrigerante. Quando você foca em uma coisa, tudo que você foca cresce. Uma coisa que eu aprendi: tudo que você foca cresce. Então, a partir do momento que você focou no que você vai tirar, aquilo ali vai começar. Ai, que eu vou ter que tirar mesmo? Ai, sério que eu vou ter que tirar? Ai, eu vou ter que tirar. O poder do hábito ai, eu vou ter que tirar. Não, você tem que focar no que você vai incluir. Sim, você tem que focar no que você vai incluir. O que é que você pode incluir no seu horário de almoço, ao invés de estar com refrigerante? Você pode colocar um suco de morango, um suco de acerola, para quem está aí no Brasil, né? Que aqui a gente não encontra. Um suco de acerola, um suco de manga, um suco de goiaba. Então, você começa a focar no que você vai incluir e, consequentemente, você vai parar que você não vai nem sentir. Então, focar no que vai consumir, no que vai incluir, no que vai colocar na mesa e não no que vai tirar da mesa. Então, consequentemente, você vai tirando os alimentos não vão ter mais espaço, na verdade. Ó que coisa maravilhosa, ó que coisa linda. Quando você abre espaço, quando você tem ali um espaço, tá? Quando você começa a preencher o espaço com o que é bom, o ruim ele já não tem mais aonde ficar. Então ele vai sair, não porque você está tirando ele, mas porque ele não tem mais espaço. Entendeu? O Senhor, ele falou isso claramente comigo. Referente à alimentação, tem muitas pessoas que têm dificuldade. Só que quando ela tem dificuldade, a maioria das pessoas tem uma dificuldade maior porque ela fica pensando: eu vou tirar. Eu não vou comer mais pão. Eu vou ter que tirar o pão. Eu vou ter que tirar o glúten. Eu vou ter que tirar a carne vermelha. Eu vou ter que tirar o refrigerante. Não foque no que você vai tirar. Consequentemente, esse espaço que você preencher com o que é bom, ele vai ser preenchido, consequentemente, e o ruim ele vai sair. Sem nenhum esforço, o ruim ele vai sair. Então você precisa focar no que você vai colocar na sua mesa e não no que você vai tirar. E não naquilo que não vai ter mais espaço de ficar, porque você nem vai ter o trabalho de tirar, ele não vai ter mais espaço para ficar. É a mesma coisa da luz e as trevas, mas eu vou deixar para falar essa parte amanhã, porque amanhã é o dia de eu falar do gerar no espiritual. Então, é isso que eu quero falar referente a gerar no natural. A gente precisa focar na nossa saúde, certo? Não só para quem tem um diagnóstico de endometriose, que tem um diagnóstico de infertilidade. Isso serve para todas as mulheres. Pastora, líder, jovem, criança,
que já tem aí a ideia do que está comendo, serve para mãe, serve para pai, serve para qualquer tipo de pessoa. Nós temos que ter uma atenção maior, porque o nosso corpo ele é precioso, o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. O nosso corpo precisa de cuidado, o nosso corpo precisa de uma atenção maior. Então esteja alerta com os sintomas que o seu corpo dá, esteja alerta com os sinais de Deus para a sua vida. Porque Deus ele mexe nas raízes e Deus mexendo nas raízes ele expõe o que está ruim. E eu acredito que isso Deus também faz. Deus é porque a gente acha que está espiritualizando tudo, mas Deus é Deus de detalhes, Deus é Pai, Ele cuida. Então Ele vai expor uma hora ou outra o que você tem que tratar. E essa raiz que está ruim, isso que você está sentindo aí, esse incômodo, essa dor, Deus às vezes não quer, Ele está expondo para você cuidar da raiz, você ir na raiz do problema e cuidar. E não ficar tomando remédio, porque quem toma muito remédio se torna hipocondríaco. Eu não gosto de remédio, eu prefiro botar uma alimentação boa ali que consiga melhorar aquela dor, aquilo que eu estou sentindo, que eu consiga ter uma melhora com a alimentação do que ficar tomando remédio, entendeu? Então o remédio ele camufla, o remédio ele passa por cima da doença, ele não trata a doença, ele não vai na raiz do problema. O que de fato vai na raiz do problema é o seu estilo de vida, o fato como você enxerga os sinais do seu corpo, os sintomas do seu corpo, a sua alimentação, a sua rotina referente ao exercício físico. O que vai na raiz do problema é isso. Então você precisa ir na raiz do problema. Esse tempo de preparação para gerar no natural é justamente isso aí. Você ter atenção aos sinais do seu corpo, você se alimentar melhor, consumir alimentos mais naturais. Eu não vou adentrar porque é muito amplo, como eu já falei, né? Então você tem uma atenção aos sinais do seu corpo, você se alimentar bem, fazer exercícios físicos, se necessário tomar vitaminas sim, em cápsulas, né? Ômega 3, B12, vitamina D, enfim. Consumir alimentos bons e estudar. Eu aprendi com minha mãe isso. Estudar, você tem que estudar, você tem que abrir livros, você tem que ler, você tem que pesquisar por que eu tô com essa dor, quais são os sintomas, quais foram as causas, como tratar, você tem que pesquisar, você tem que se aprofundar naquilo. Onde é esse lugar que eu tô sentindo dor, né? Quais causas foram para que eu viesse sentir essa dor? O que eu fiz? O que eu posso ter feito? O que eu posso ter comido para que eu tenha sentido essa dor? Então você tem que adentrar. O estudo intenso que eu falo é você adentrar no que você está sentindo, nas causas, nos sintomas e no tratamento, certo? Grava aí, gerando no natural alimentação, o tempo de preparo, de construção, tá bom? Até para você que tem um diagnóstico de endometriose, tem um diagnóstico de infertilidade, você precisa urgente fazer isso na sua vida. Deixe de loucura que só remédio trata, porque remédio não trata, certo? A alimentação ela trata, a alimentação ela vai na raiz do problema, ela de fato ajuda. Então, gerando no natural, é necessário você ter uma atenção na alimentação, vitaminas, exercício e um estudo intenso, tá certo? Que você possa aí ter uma visão ampla agora, né? Uma visão aí estendida, ver mais além, que o Senhor possa colocar a lente dele nos seus olhos para que você enxergue o que você sente no seu corpo, quais são os sinais que o seu corpo está dando, para que você venha tratar isso, certo? Que o Senhor te abençoe. Encerro agora, falei muito, falei demais, falei rápido. Me perdoe se eu falei rápido. Vou tentar deixar salva essa live, certo? E amanhã eu estarei aí de volta, tá bom? Beijo, Deus abençoe, que você possa cuidar da sua saúde, porque não esqueça, seu corpo é templo do Espírito Santo.